Mas vamos para o Me Responde Kaká, para a gente fechar aqui o nosso debate, o nosso programa. Bora lá, Me Responde Kaká. Lembrando que quarta-feira agora tem a edição exclusiva para os assinantes. Kaká vai analisar aí os elencos das seleções femininas para o Campeonato Mundial. A primeira pergunta aqui que a gente recebeu do Me Responde Kaká foi da Ilanezinha. Já é uma pergunta polêmica, hein? Porque essa semana a gente teve a disputa aí do campeonato da Copa Pan-Americana. O Brasil foi muito mal com a seleção sub-21. E ela pergunta assim: qual a perspectiva para as seleções de base? Então, a gente já vem falando Eliane, né? Isso. Elanezinha. A gente já vem falando desse problema há muito tempo, né? Tanto o masculino quanto o feminino vem atravessando uma séria crise aí na formação. Eu assisti alguns jogos da Copa Pan-Americana, né? Tava a transmissão aberta aí lá do Canadá e eu fiquei bem mal impressionado, principalmente o jogo contra Porto Rico, né? Eu achei uma seleção muito frágil. Eu acho que é um plano de formação. Precisa existir um planejamento para formar, para eles poderem servir a seleção adulta, mas a gente está com uma defasagem muito grande, tecnicamente, tanto na feminina quanto na masculina. Se a gente pegar ali e falar assim, quem tem condições de jogar na adulta? É difícil. Inclusive, falando ainda sobre essa entrevista que o Neri Tambeiro deu para a gente aqui, ele falou que ele está muito preocupado. Ai, Cacá, agora está comigo aqui. Eu vou te fazer uma pergunta para ver se eu me recupero. Depois eu comento. Tamires, depois dessa dispensa da Ana Cristina, ela vai ter outras chances na seleção? Então, Tamires, a proximidade aí dos Jogos Olímpicos, a gente está há 2 anos, né? E é o Zé Roberto quem vai ser o técnico. E apesar dos boatos, apesar de muita gente especular, e eu já falei isso aqui, eu não acredito que tenha sido para se dedicar ao clube. Não foi, porque todas as jogadoras do voleibol mundial estão dedicadas às suas seleções, né? Com exceção das jogadoras russas, não tem porquê. Por que o Fenerbahçe não chamou a Eda Erdem de volta? Por que o empresário dela falou assim, não, ela não vai para a seleção da Turquia, ela vai servir, vai treinar com o Fenerbahçe? Tá, para mim está furado. Pode falar das fontes que vocês quiserem, mas para mim está furado. Alguma coisa tem e que não foi revelada e acho que nem vai ser, né? Então, eu acho que a situação dela não ficou boa, não. Se fosse uma jogadora como a Macris, ela voltaria. Mas a Ana Cristina, o Zé Roberto já não confia nela na ponta. E para a saída de rede, depois do que a Kise jogou na Liga das Nações, não tem necessidade. Vai de Rosa Maria, vai de Lorene, vai de Lohana, né? Então, eu acho que ela perde espaço, sim. É um talento, é um diamante, que é uma pena que tenha tomado uma atitude dessa da maneira que foi. A Vanessa, até na brilhante atuação dela de jornalista, teve acesso, né, Vanessa, a fontes próximas e não quis revelar, mesmo justificando que a internet estava falando absurdos. Espera um pouquinho, você está falando absurdo da jogadora, né? Eu sou fonte próxima, eu vou falar assim, olha, nós vamos fazer aqui um esclarecimento. Foi isso, isso e isso, porque o que estão falando é pior do que a justificativa, não é verdade? Agora, se a justificativa não é tão forte quanto o que estão falando, alguma coisa errada tem. Pois é, Cacá, e você sabe que a gente foi buscar várias fontes. Geralmente essas fontes sabem tudo dos bastidores, nem elas tiveram acesso à real história. Mas a gente contou aqui para vocês o que uma pessoa próxima da Ana Cristina nos repassou, né? E ano que vem a gente tem que lembrar também que a Júlia Bergman já vai ter se formado na Universidade Norte-Americana, o que diminui talvez aí o espaço da Ana na seleção. Mas ela é muito nova ainda, né? 18 aninhos, ainda tem muita... Acho que tem muita coisa para acontecer aí na carreira dela. O que eu ia falar do Neri é que ele falou, o Neri Tambeiro, ele falou
que ele se preocupa muito, já que você estava falando sobre a base, sobre a seleção sub-21 do Brasil. Ele falou que ele tem uma preocupação muito grande, o que vai ser o voleibol do Brasil masculino no pós-Paris, porque aí a gente vai ter uma renovação grande na seleção, né? Devemos não ter mais Bruno, Lucão, não sei se o Lucarelli aguenta mais uma Olimpíada, Leal talvez também não jogue mais, então a gente vai passar por uma transformação muito, muito grande. Kaká, uma pergunta aqui do Ailton Mack, favorito ao título da Superliga. Vamos falar dos dois naipes? Ele não indicou nenhum, vamos falar dos dois, então. Os favoritos, Ailton, Sada Cruzeiro e Minas Tênis Clube no masculino. No feminino, eu acho que a briga está entre Praia, Minas, SESI e Osasco. Kaká colocou aqui várias opções. Carlos, por que a Thaísa não foi convocada para a seleção? Acredita que tenha sido questão de problemas físicos? Ela não quer mais. A exigência para ela render na seleção é se dedicar mais do que ela já está se dedicando ao clube. E o risco dela ter uma contusão e abreviar a carreira dela fez com que todo o tempo que ela se dedicou à seleção fosse suficiente para ela. E a gente tem que respeitar, né? Deixa eu só abrir um parênteses antes de continuar lendo as perguntas. Romário está falando que o patrocinador do Fenerbahçe é o mesmo da seleção turca, por isso que nos chamaram Eda Erdem e as outras turcas para o time do Fenerbahçe. Tem aqui Golden Setter, Rodrigo perguntando, Vanessa, tenta uma parceria para a venda das camisas do set final da Sheila, e a Kemi também fala sobre o mesmo assunto. Curiosamente, viu, pessoal, mandei uma mensagem hoje lá para o marketing do Minas para ver se a gente consegue essas camisas, tá certo? A gente vai informando vocês. Romário, se a Drusila voltar bem nessa temporada, acredito que a Ana Cristina perde espaço de vez, porque também teremos a Júlia 100% na próxima temporada da seleção. Sobre a Drusila, inclusive a gente discutiu aqui no Golden Set da semana passada sobre a possibilidade de ela voltar à seleção caso ela esteja bem lá no Osasco. O Vander pergunta, a Drusila ainda tem chances na seleção, Kaká? Se melhorar em todos os sentidos. Aí eu acho que sim. É preciso muita força mental para servir uma seleção brasileira. E muita condição física. E a Drusila está muito longe ainda de conseguir isso. A gente torce para que alcance, mas ainda está longe. Fisicamente ela já está mais magrinha. Heloísa, o que falta na base? Quantidade de clubes centros, emocional ou a CBV atuar mais? Eu acho que falta clube, é uma realidade geracional. Essa geração não quer mais treinar como precisa treinar, né? Cada ano que passa é menos gente que está a fim de suar, de ralar, de se dedicar a um esporte. Isso é estatístico, é fato. E trabalhar com qualidade, porque a gente na Vôlei University, a gente vem tocando muito nisso. Tem um monte de gente bem intencionada, mas essas pessoas bem intencionadas nem sempre sabem fazer um trabalho de longo prazo, porque você só chega numa seleção se você tiver uma formação de longo prazo de qualidade, e isso são poucas pessoas que conseguem fazer. Matheus, será que a Juma ainda tem potencial para ajudar o Fluminense como a Bruninha ajudou? Também a Juma é outra pessoa que precisa acertar a cabeça, né? A Juma é um potencial, não tem feito boas temporadas, principalmente a última, que ela quase não teve oportunidade, quando teve não conseguiu aproveitar, e precisa acertar, precisa se acertar emocionalmente, precisa se reequilibrar e voltar a jogar. Se ela estiver bem com ela, se ela tiver... Ela é uma jogadora criativa, é uma jogadora arrojada. Muita gente vai falar assim, mas ela faz umas coisas que ela tira da cabeça. Todo criativo tira da cabeça, né? O que falta é você limitar um pouquinho a tua criatividade, mas a hora que você não está bem com você mesma, cabeça não está funcionando legal, não tem criatividade. E aí a Juma é uma jogadora comum. Falando nessa questão das levantadoras, você comentou há pouco, Kaká, quando você estava falando sobre o Carizio, que no masculino os levantadores são mais independentes dos técnicos, eles criam mais. Por que acontece isso no feminino? De elas serem mais dependentes, de terem que ficar ouvindo a cantada dos técnicos em relação às jogadas, e no masculino
eles jogarem mais do jeito que eles acham? Eu acho que a razão é cultural. Primeiro, cultural em todos os sentidos, né? Da mulher, principalmente uns tempos atrás, eu espero que isso mude daqui para frente, de sempre precisar ser orientada, né? Como você vê, a maioria dos técnicos é homem, né? No feminino, porque dizem que os técnicos têm um domínio melhor sobre as mulheres. Então, é cultural. Eu espero que daqui para frente, com todas as revoluções que estão sendo feitas, essa autonomia também se concretize no esporte. E outra é que a própria formação dessas levantadoras nos últimos anos, Vanessa, leva para isso. Porque o feminino sempre foi o técnico falando o jogo para a levantadora. O masculino não. O masculino entra, faz o jogo, conversa com o técnico antes, mas ele vai estruturando, né? Tem até uma questão que é o seguinte: tem um levantador famoso que ele fala assim, se você perceber que eu estou perdido, você interfere, mas deixa eu pensar, né? Então, o masculino funciona assim. E o feminino não. O feminino o tempo todo tá aqui, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Você vê tempo de masculino e feminino. Quantas vezes você não vê técnico conversando sozinho com levantadora? Quantas vezes você vê no masculino? Pouquíssimas, né? Exatamente. A gente vê muito até na seleção americana, né? O Kachkira, ele sempre tira a levantadora para conversar, o Zé Roberto também na seleção brasileira. Uma pergunta, um comentário aqui do Batistando. Qual o segredo, Cacá Bizoc, desse seu sorriso? São vocês, eu fico muito feliz quando eu faço o que eu gosto, e aqui no Mais Vôlei, por favor, eu estou sempre muito à vontade, muito feliz. Ai, que fofinho. Deixa eu só fazer agora uma pergunta para a gente acabar aqui. Do Jander, tem um comentário do Matt. Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso, porque eu li vários textos falando que a Ana Cristina abriu mão da seleção porque ela viu que não conseguia ser titular, que queria ser titular. O Saturno até comenta aqui boatos que foi estrelismo. Sinceramente, eu não acredito nisso, tá bom, gente? Eu já conversei com a Ana Cristina. Ela é um amorzinho de pessoa, ela é super, super tímida. Acho que eu até comentei com vocês quando eu fiz a entrevista com ela. Às vezes ela pedia para repetir a pergunta porque ela não consegue ainda pensar numa resposta para dar uma entrevista. E já conversei com técnicos que trabalharam na base com ela, e todo mundo fala muito bem que ela é um amorzinho, que ela é muito boazinha, que ela é isso, que ela é aquilo. Não acredito em estrelismo. Agora, Jander, querido Kaká, por que na atual gestão da seleção masculina não há mais espaço para jogadores novos e alguns que jogam fora? Acho o Rafael Araújo melhor que o Felipe Roque. E você, abraços. Tem também o caso do Abuba, né, que estava no voleibol francês e acabou não sendo aproveitado nessa temporada na seleção masculina. Oi, Jander. Eu acho que é uma opção da comissão técnica. Investir nos mais velhos, vai até onde eles conseguirem ir. Eu acho arriscado, porque a gente já está tendo sinais aí de que talvez eles não consigam corresponder. Agora, imagina você levar isso para Paris 2024, esse mesmo grupo, a Vanessa já cantou a bola aqui, talvez alguns não cheguem, né? E onde está a renovação? Não está. A gente vê no feminino, pode tomar bordoada, pode perder da Itália de 3-0, a gente sente, mas está criando casca. Essas meninas, quando entrarem daqui 2 anos, vão entrar diferente. O masculino não tem. Né? Os poucos que têm oportunidade têm muito pouca oportunidade, em situações difíceis, em situações que já não dá para reverter, e eu vejo com muita preocupação, porque nós podemos cair num buraco, como os Estados Unidos já caíram algumas vezes. Não renova, chega no limite não tem ninguém. Aí vai lá para o 8º, 9º, para depois voltar devagar. Então, eu vejo com essa mesma preocupação. Em relação ao Rafael Araújo, não tenho tanta informação para fazer essa análise, Jander. Peço desculpa aí.